Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Lucas 4, de 14 a 22a. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O escritor sagrado, Lucas, faz questão de detalhes para a nossa compreensão. Ele começa a dizer: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo. E conforme o seu costume, ou seja, era o hábito de José, de Maria e de Jesus, todos os sábados irem à sinagoga. E conforme o seu costume, ou seja, muitas vezes, Jesus se levantou para proclamar a palavra. Só que essa vez foi diferente. Quando deram-lhe o livro do profeta Isaías, Lucas faz questão de dizer, ele achou, não foi o que lhe deram, ele procurou o texto. E quando achou, fez a proclamação. Porque esse texto é o texto onde Isaías define o Messias, define o enviado, o Cristo. E quando Jesus acaba de proclamar a leitura, ele diz: hoje, sim, nisso todos ficam com os olhos fixos nele. Por quê? Porque ele não leu o que lhe entregaram, mas procurou uma leitura que ele queria fazer. Daí todos ficaram com os olhos fixos nele. E a grande revelação que ele faz inicialmente na sua cidade, onde ele fora criado. Nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Por isso que é chamado de um nazareno. E lá, na sua cidade, ele faz essa proclamação na sinagoga. Hoje cumpriu-se a profecia. Aqui ele está fazendo literalmente a afirmação daquela que João Batista já dissera: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Hoje ele está dizendo: sim, cumpriu-se aos vossos olhos essa profecia de Isaías. Ou seja, Jesus está declarando que ele é o Messias, que ele é aquele que desde o princípio o Pai prometeu.
Jesus está declarando que é o Salvador, o Redentor. Que maravilha! Ele faz claramente a afirmativa. Ou seja, nós estamos diante daquele que ele próprio, se João o Batista antes dissera, ele é o Cordeiro de Deus, e é interessante que quando João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, João já está dizendo que, normalmente, pelo fato de ser o Cordeiro de Deus, o cordeiro era um animal que era utilizado para expiação de pecados. Quando alguém cometia algum pecado, imolava um cordeiro, sacrificava um cordeiro. E João diz, é ele, o Cordeiro de Deus, e que tira o pecado não pessoal de alguém que está fazendo um sacrifício, mas de todo mundo. Aqui Jesus confirma com suas palavras, hoje cumpriu-se aos vossos olhos essa profecia. Nós precisamos tomar posse dessa graça. Nós temos uma graça especial de conhecermos desde muito tempo o Messias, o Salvador, o Redentor. Mas à medida que a gente vai proclamando a palavra, que a gente vai lendo a Sagrada Escritura, a gente vai tendo a consciência de que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. Daí a nossa especial graça de podermos compreender, acolher, amar e viver. Porque a nossa salvação nos foi dada por Ele, que hoje se declara o Salvador, que hoje se declara o Redentor, o Messias. Mas para que Ele seja de fato Redentor, Salvador, Messias, depende agora de nós. Ele, Jesus, já fez a parte dele. Ele já veio para nos resgatar. A nossa participação é a acolhida no seu Evangelho. Não adianta a gente achar lindas palavras. A gente vê tanto pregador que fala muito bem, que prega muito bem, e a gente até divulga muito, até repassa aquelas pregações. Tudo bem, ótimo, mas não fiquemos só nisso. Isso não é suficiente. Em primeiríssimo lugar, essa palavra que a gente acha tão bonita, aquela pregação que a gente gosta tanto, em primeiríssimo lugar, precisa fazer eco em nós, no nosso coração. Precisa questionar nossas ações, precisa nos fazer renunciar àquilo que é contrário ao que a palavra diz, o que aquela pregação está dizendo. Em primeiro lugar, venha a nós o reino de Deus. Depois nós também divulgamos os outros. Porque não é suficiente nós acharmos palavras bonitas, repassarmos tantas orações, tantas mensagens, como a gente vê sem fim repassando. Não tenhamos essa preocupação tão grande. A primeira preocupação deve ser acolher essa palavra, acolher aquela pregação, acolher a palavra do Evangelho. Acolhendo, vamos pôr em prática. E aí sim, sejamos também aqueles que divulgam, aqueles que repassam. Mas não vamos repassar por repassar, porque isso não nos traz salvação. Pode até ser instrumento maravilhoso de salvação para outros que tomou posse, outra pessoa que tomou posse, ou outros que tomaram posse. Mas, em primeiro lugar, não esqueçamos, deixemos que essa palavra seja vida em nós, no nosso coração. Depois, nós passamos para os outros. Vamos então fazer esse compromisso de, com todas as nossas forças, lutarmos para uma abertura nossa, para que a graça de Deus aconteça através da sua palavra. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.